Boa tarde, professora. Eu e o Cássio vamos apresentar para você essa segunda prova de Química. Então, vamos começar aí pelos módulos que você passou. Começando a falar de reação química, né? Basicamente é você pegar um reagente e transformar ele em produto, como a gente colocou aí com essa seta. Então, assim, quais são os fatores que indicam uma reação química? Então, o desaparecimento de um gás, a mudança de cor, o precipitado, uma chama, uma luminosidade. Então, essas são coisas que, se você observar, você pode concluir que é uma reação química. Essa reação pode ser dividida em orgânica, que o carbono é o principal elemento, né, da molécula, e inorgânica, que o carbono já não é mais principal nessa molécula. E falando um pouco das reações principais, né, que a gente pode destacar aqui, temos a reação de síntese ou adição, que é dois ou mais substâncias que geram um produto, como a gente colocou ali, A mais B que gera C, então duas ou mais que geram um produto só. Temos a reação de decomposição ou análise, que é uma substância que origina dois produtos. Então você pega uma substância, quando você for ver o que ela gera, ela vai dar mais de um produto. Também nós temos as reações de simples troca ou deslocamento, que é você pega uma substância simples mais uma substância composta e ela vai formar uma substância composta e uma simples, ou vice-versa, né? Então ali não tem muita alteração. Também temos as reações de dupla troca, que é você pega uma composta, mistura com uma composta e a formação também vai dar uma composta mais uma composta. Uma das reações também bastante conhecidas e faladas é a reação que forma ácidos, né? Que é uma que é a definição de ácido? O que você pode concluir dessa definição? Que é uma substância que, quando você mistura com água, ela solta H+. Então, um exemplo aí, para deixar claro, é HCl, você mistura com água, ele vai soltar esse H+ aqui e o Cl vai se separar dele. Então, você consegue perceber um ácido quando você consegue ver esse H+ na reação. Também muito conhecida, né, é as reações de base, que são substâncias que liberam OH OH- e meio aquoso. Então, também um exemplo é NaOH. Você mistura ele com água, ele vai formar Na+ e OH-. Então, você consegue perceber que é uma base por ter esse OH- aí. Professora, eu vou falar sobre a parte do cálculo estequiométrico. Primeiro, vou falar sobre o conceito, sobre o que é cálculo estequiométrico. E cálculo estequiométrico nada mais é do que relações matemáticas de espécies químicas que relacionam massa, quantidade de matéria e o processo de formação desses compostos, né? Qual que é a razão desse processo. Aqui tem um exemplo, né, de proporção. Proporção seria mais ou menos, tipo, em uma receita, assim, você adiciona determinados tipos de espécies químicas, né, para você conseguir um produto final. Aí tem um exemplo, né, que é a formação da água, que tem é, um, é, uma, um, uma proporção do H2 para cada meia proporção do O2 que forma a água. Quanto à quantificação da massa e a quantidade de matéria, a gente utiliza, né, o mol. E a respeito da primeira, né, unidade de massa atômica, né, ela se refere a 1/12 do isótopo do carbono 12. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que em um átomo, né, de carbono átomo do carbono 12, uma fração, uma fração desse átomo seria igual a 10,67 vezes 10 elevado a menos 24 gramas, enquanto o mol ele representa a quantidade desses átomos, né? Que seria mais ou menos para cada um mol teria exatos 6,0221 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, né? E quando eles são multiplicados um para o outro, gera-se uma razão que seria gera-se um produto, né? Que é que é igual a mais ou menos um, né?
Agora, referente à estequiometria em si, para você tem alguns passos, né, que devem ser seguidos assim, para você montar. Então, primeiro é sempre identificar a equação e montar ela. Depois, ajustar os coeficientes estequiométricos e, a partir disso, né, você relacionar todos esses valores, né, massa, quantidade de matéria e proporção, para você montar a regra de 3. Aí tem um exemplo, né, que é a combustão de 8 gramas, a combustão completa de 8 gramas de metano. Aí, qual é a massa de gás carbônico gerada, né? Aí tem um exemplo, assim, né? Primeiro montando a equação e ajustando os coeficientes estequiométricos, né? E, por último, montando a regra de 3, né? Como está sendo tratado de massa e não de quantidade de matéria. Aí é feita a regra de 3 e se encontra que o X, né, é igual a 22 gramas de CO2. Quanto a gases, quando eles estão dentro da CNTP, né, que é as condições normais de temperatura e pressão, que nada mais é do que 0 graus Celsius com 1 atm de pressão a 22,4 litros. E essas relações elas podem ser atreladas a esses valores, né, que é 1 mol na CNTP igual a 6, vezes 10 elevado a menos 23, massa, que é equivalente a massa, que também é equivalente a 22,4 litros. Quando eles estão fora da CNTP, se utiliza o PVNRT. Aí tem que encontrar o número de mols e por aí vai. Sobre reagente de... Continuando na parte de estequiometria, nós partindo para reagente limitante e o rendimento da reação, a gente primeiro tem que começar pela definição. E o conceito de reagente limitante nada mais é do que um elemento ou composto químico que determina a reação, como ela vai, qual a quantidade que vai ser gerada essa reação. E para cada reagente limitante, tem um reagente em excesso. Na parte do rendimento, ela determina a pureza da reação. Ela determina qual é a porcentagem da reação que vai será totalmente utilizada, assim, todos os reagentes, qual a concentração dos reagentes que vai ser utilizado no processo, assim. Os reagentes limitantes, né, primeiro tem esses 3 passos para você seguir para poder achar. Primeiro tem que achar o número de mols, depois dividir o número de mols pelo coeficiente estequiométrico e logo em seguida a partir do resultado, né, dessa relação, você se encontra, né, qual que vai ser o reagente em excesso e o que está limitando a reação. Aí tem um exemplo, né, que é um monóxido de carbono mais o oxigênio, que ele está gerando gás carbônico, né? Aí suponha que 12 gramas de oxigênio reage com 12 gramas de monóxido de carbono, na mesma quantidade. E qual das duas espécies químicas serão os reagentes químicos e serão os reagentes químicos limitantes e em excessos? Aí primeiro achando o número de mols, né? Aí deu, no caso do monóxido de carbono, deu 0,43 e no oxigênio deu meio mol. E se utilizando o coeficiente estequiométrico deles, né, dividindo, né? Aí se determina, né? Aí se demonstra que o CO ele é o reagente limitante dessa reação e o O2 é o reagente em excesso. Indo para a parte da pureza e rendimento da reação, pureza nada mais é do que, quer dizer, rendimento nada mais é do que a massa que reagiu sobre a massa total, né? E a partir disso, né, será dada uma porcentagem, né, que indica quanto que foi o rendimento da reação, quanto que os reagentes envolvidos, né, geraram de produtos, né? Enquanto a parte da pureza, né, determina a partir também da massa que reagiu e da massa total, só que avaliando, né, quanto se sobrou, né, dos reagentes nos produtos, né? E continuando a parte termoquímica, né, a gente também vai
conceitualizar, né? E o conceito nada mais é do que a análise das trocas de energia em processos químicos com o meio, né? Nesses processos, né? Você tem dois tipos, né? Que é o exotérmico e o endotérmico. O exotérmico, ele é característico pela liberação de energia, né? Então, ele acaba sendo... e a entalpia, né, dele presente seria inferior a -1, né? Como os produtos, eles possuem um nível de energia abaixo do que os reagentes, então esse diferencial sai negativo, né? Indicando que libera-se energia. Enquanto o endotérmico, né, acontece o contrário, né? Que como os produtos, né, é necessário eles são muito energéticos, enquanto os reagentes, né, eles acabam por consumir a energia do meio para poder gerar os seus produtos. E a respeito do ΔH, é essa relação, né? Os produtos menos os reagentes, né? E a respeito sobre a calorimetria, que ela nada mais é do que a quantidade de massa, a quantidade de energia necessária para uma determinada massa de um determinado material variar uma determinada temperatura, né? E, dentro da química, né, você avalia isso a partir de 1 mol daquela substância, né? Então, 1 mol de água, então seria mais ou menos assim, determinada massa de água a partir de um composto, um valor específico da água, quanto mais ou menos, né, quanto que precisaria energizar ela para variar a determinada temperatura. Sobre a lei de Hess, ela fala que em reações em etapas, né, as somas das entalpias desses processos equivalem à entalpia da reação global, né? E o que isso quer dizer, mais ou menos? Quer dizer que em uma série de reações, né, então, por exemplo, reações de, de agentes nitrificantes, né, como, por exemplo, que as bactérias fazem, né, essas que são reações em etapas, né, elas podem ser somadas e a partir dessas, né, elas podem a partir de toda essa soma, né, e você invertendo a reação, ela pode ser considerada, a partir da reação global, né, seria a soma de todos esses processos, né, caso de energia. E falando um pouco sobre o equilíbrio químico, né? O primeiro questionamento que vem é o que é o equilíbrio químico? Então, o equilíbrio químico é um estado que ocorre em reações reversíveis, em que a velocidade da reação direta é igual da inversa, sob temperatura constante. Então, resumindo aí, o equilíbrio é o ponto em comum em que a velocidade da direita é igual da reversível, da reversível sobre temperatura constante, né? Para exemplificar um pouco para você, então aqui o da direita ele vem numa certa velocidade, sob temperatura constante, num certo tempo, a da inversa também, e quando eles se encontram e a velocidade se iguala, é considerado esse ponto, né, que é o equilíbrio químico dessa reação. E falando um pouco sobre a interpretação da fórmula do equilíbrio, então nós temos essa reação, né, que é basicamente A mais B que forma C mais D. Então, o fator que multiplica esse A, o fator que multiplica esse B, esse C, esse D são componentes da equação. Então, a gente chama essa equação de Kc, que é formada pelo C elevado ao o fator que multiplica ele, vezes o D elevado ao fator que multiplica ele, dividido pelo A elevado ao fator que multiplica ele, vezes o B elevado ao fator que multiplica ele. Resumindo também, é o reagente dividido pelo produto. E exemplificando, para deixar mais clara essa demonstração, é uma coisa muito simples. É só você pegar os valores, não tem muito o que fazer, é você entender como foi essa reação, né? Essa formação, e você
utilizar esses valores e formar esse KC. Então, nós temos aqui 3H2 mais N2, que forma 2NH3. Então, você pega o produto aqui, que é o NH3 elevado ao fator que multiplica ele. Então, é NH3 elevado a 2, dividido pelo seu reagente, que é o H2 elevado ao fator que multiplica ele, que é o 3, vezes o N2, né, que é o outro reagente. E como o fator que multiplica ele é 1, não tem necessidade de colocar esse 1 em cima. Então, essa parte de equilíbrio é basicamente isso. Não tem as contas a partir daqui, é só se o exercício pedir, só se é uma coisa bem específica, mas na maioria das vezes é só para você demonstrar essa fórmula mesmo. Nossos modos foram esses, professora. Obrigado.